Nesta aula nós vamos aprender sobre arrays na linguagem de programação Go. Arrays também chamadas de arranjos ou vetores. É uma coleção de elementos, normalmente referenciada pelo índice de cada elemento. Então, vamos começar já com um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma lista de números, vários números, muitos números. Vamos supor que os números sejam, por exemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 3 e assim por diante. Então, como a gente vai armazenar esses números? Bem, a gente poderia fazer uma variável para cada número, né? Poderia fazer variável para número 1 é 1. Variável são inteiros, tá certo? Número 2, tipo inteiro, é 1. E assim por diante, né? 3, 4, seria o 2, 3, então o número seria 1. Número 1 seria 1, número 2 seria 1, número 3 seria o 2, número 4 seria o 3 e assim por diante. Mas aí é muito trabalho só para fazer isso. Será que tem uma maneira melhor de armazenar esses números em sequência? Essa série de números? Tem, com a chamada arrays, tá? Então, em vez de fazer todas essas coisas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar um array. Então, a gente começa com a palavra-chave var, para declarar uma variável. Vamos dizer o nome da variável, vou falar números. E a gente vai ter que dizer o tipo da variável. Agora, o tipo, a gente sabe que cada um desses números é tipo inteiro, int, mas a variável está agrupando todos esses caras. Então, nesse caso aqui, temos 3 mais 4, 7 números. Então, a gente tem que dizer o número de elementos aqui dentro desses caras aqui. Então, o que é que significa isso? A gente está declarando variável chamada números, que é uma coletânea, tá? Uma array de 7 números inteiros, tá? Então, quando você fizer isso, vai declarar a variável que vai ter 7 espaços e cada espaço vai poder armazenar esse número aqui que a gente tem, tá? Então, a gente declarou, o que será que acontece se a gente dá o fmt println no números? Note que a gente não definiu, atribuiu esses números à variável ainda. Mas eu quero saber o que acontece se a gente fizer dessa maneira. Só declarar sem definir nenhum valor. Então vamos lá no terminal. E eu vou aqui, falar go, run. Já tem um arquivo lá chamado arrays.go que eu criei. Vamos ver no que dá. Então o println, ele se você passar um array como argumento, ele vai imprimir nessa maneira aqui com esses caras e os valores de cada elemento. Note que os valores é 0, 0, 0, 0, isso porque se você declarar uma variável de uma array, né, cada elemento vai ser iniciado com o valor 0 do tipo. Nesse caso é um tipo int, o valor 0 do int é o número 0, tá? Então cada elemento foi iniciado com o valor 0, quando você declarar a variável, ainda sem definir nada. Tá? Então, com isso, vamos lá continuar. Vamos definir agora cada valor. Então, a maneira de você definir um valor, uma das maneiras é assim. Você fala o nome da variável e põe assim. E você tem que dizer o índice do elemento que você quer atribuir um valor. Nesse caso, o índice sempre começa de 0, tá? Então, o primeiro número, nesse caso 1, vai estar no local de índice 0. Então, você tem que dizer 0. Então, você usa o operador de atribuição, sinal de igual,
e o valor que vai ser armazenado nesse local, nesse caso aqui, ó. Então você vai armazenar número 1 no primeiro slot, primeiro local. E assim por diante, números no índice 1 vai ser o 1 de novo, no índice 2 vai ser o 2. Note que, embora que o índice seja igual aqui, não são a mesma coisa, tá? Só porque os números são iguais. Mas se você for para o índice 3, que é 0, 1, 2, 3, depois dele vai estar o índice 4, vai estar finalmente o número diferente do índice, que é 5. Tá? E não precisa ser a mesma coisa. Poderia ser, por exemplo, 4, 7. Então aqui nesse caso seria 4 e 7, se tivesse dessa maneira a sequência assim. Tá? Então o índice não é a mesma coisa que o valor. Tome cuidado. Tá bom? Então vamos mudar para anteriormente. Aí vai de novo. 5 vai ser quem? O 8 e finalmente o 6 vai ser o 13. Note que o índice sempre, o último elemento é no comprimento da array menos 1. Nesse caso temos quantos elementos? 7. Então, 7 elementos, a array tem comprimento 7, já definido. Então, o último elemento será no índice de 7 menos 1, que é 6. Tá? Essa é uma maneira de você atribuir o valor, usando o índice aqui. Agora vamos ver o que é que o println vai dar. Vamos salvar e rodar novamente. Então agora vemos que os valores mudaram. Vai dar 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, como a gente já esperava aqui. Tá? Então, nessa aula a gente aprendeu a declarar uma array, um arranjo ou um vetor, também chamado, na linguagem de programação Go. Basta a gente declarar da mesma maneira que a gente faz normalmente com variáveis, o nome da variável, seguido da palavra-chave var, seguido do tipo, mais o tipo tem que incluir o número de elementos dessa maneira aqui. É importante ressaltar que o comprimento da array é também parte do seu tipo. Então esse cara todo aqui é o tipo da array, não é só tipo int, é na verdade tipo subset int, tá? E a gente aprendeu também como atribuir cada valor usando o índice do elemento, que começa sempre de 0 e vai até o comprimento da array menos 1. Então a gente usou o operador de atribuição para setar cada elemento. O println, ele imprime a array já de maneira conveniente aqui, sem você precisar fazer nada demais. Ele vai imprimir dessa maneira, assim. Então, por essa aula é só, e até a próxima.